nós temos o objetivo de criar uma plataforma de aulas particulares. Não só pelo sonho, mas porque somos alunos. Sabemos muito bem como é ter uma noite mal dormida, porque no dia seguinte a gente vai ter uma prova que a gente não estudou muito bem. Então, esse sentimento vai ser expandido por toda a semana, porque vai ser a linda semana de provas. Você pode estar pensando, por que eu não falo com o meu professor, tiro as dúvidas com ele? Infelizmente, ele não vai poder te atender, porque ele está atarefado, está cheio de coisas para fazer. Então, você pensa, posso falar com os meus amigos, mas os seus amigos, para sua surpresa, também não sabem nada da matéria quanto você. Então você pensa, estou desesperado, vou falar com o melhor colega da turma, o que mais sabe. Então você suplica para ele te ensinar a matéria, ele até te ensina, mas você não tem a garantia se ele te ensinou corretamente, porque se a sua nota cair, ele tem uma chance maior de ganhar uma bolsa. Não seria ideal se você tivesse um lugar que você pudesse escolher o horário que o seu professor vai te atender, se encaixasse no seu cronograma e não no dele? E não só isso, você pudesse pesquisar e adaptar o perfil dele a como você estuda, tanto pela qualificação dele ou por outras preferências que você tem. Um lugar que você pudesse conhecer pessoas que são de diferentes lugares, de diferentes cursos e que estivessem dispostos a estudar e não competir com você, te fornecendo assim uma network muito mais amigável e diversificada. Esse é o Brasil. Para começar, você escolheria a sua forma, da sua graduação. A partir da sua graduação, você escolheria qual é a matéria que não deixa você dormir no caso. E em seguida, você definiria por palavras-chave, por tópicos da sua disciplina, o que você não consegue colocar dentro da cabeça, o que você não entende. A partir desse momento, iria aparecer uma lista de professores e em seguida você ia poder pesquisar eles, baseados nas suas preferências, na formação do professor, o que você acharia mais relevante. E depois que você encontrasse o professor ideal, você poderia agora fazer a parte mais divertida. Fazer as aulas, marcar as aulas. Poderiam ser tradicionais, você poderia marcar uma aula com o professor somente, mas você poderia também montar turmas entre os seus colegas de universidade para vocês se ajudarem, e não só isso. Vocês poderiam estar em turmas abertas, que o professor também forneceria, para conhecer novas pessoas e poder, posteriormente, formar turmas mais personalizadas. Na nossa validação, a gente percebeu que o interesse pela plataforma é muito alto, tanto quanto as ferramentas que a gente proporcionou também são muito bem aceitas. Sobre os investimentos, a gente precisaria de cerca de 800 mil para a gente fazer a plataforma, tanto para as coisas básicas quanto no desenvolvimento em si, e a manutenção seria de cerca de 50 mil reais por mês. Considerando que a gente tivesse o valor ideal pelas pesquisas foi de cada hora aula R$50, se a gente tivesse cerca de 10 mil alunos, cada um contratando 5 horas aulas, a gente conseguiria bater esses custos em cerca de um mês. E é para isso que a gente está aqui, para pedir o seu investimento, o seu apoio para fazer esse projeto acontecer. Fiquei com uma dúvida. Vocês chegaram a fazer pesquisas para saber se esse é um produto vendável no universo de universitários? Sim, chegamos a fazer pesquisas, mas como o tempo era muito curto, a gente não detalhou todas as pesquisas. Mas em qual sentido seria a sua pergunta? Em qual ponto específico? Se os estudantes universitários topariam pagar pelas aulas, esse valor que vocês estão experimentando. Grandes universitários que você está falando, os alunos em si, não os alunos são os... Sim, aquele gráfico ali, a gente fez uma pesquisa com mais ou menos umas 80 pessoas, aquele número que vocês viram, aquele gráfico pizza, que tem o valor vermelhinho azul, indica o número de pessoas que topariam pagar aquele valor. Topariam pagar aquele valor? Sim.
eu tenho certeza que eu estou surpreso de não ter concorrente nisso. Eu vivi 2 anos na faculdade dando aula particular em cálculo 2 e álgebra linear. Que era o terror de todo mundo na engenharia. Eu falei, puta, é aqui que eu vou. Né? E na UFRJ era um monte de gente que dava aula de um monte de matéria. Eu não sabia, isso não é comum aqui em São Paulo, alunos dando aula paga, não é favor não, eu não fazia nada por favor. Sim, a concorrência, no sentido que você está falando, é localizada. Então você contrataria um colega de turma ou alguma coisa do tipo. A gente busca expandir essa ideia. Entende? Se você vê. Você vai dar aula online, agora sim, o alcance é muito maior. Sim, o foco do aplicativo seria na graduação em si. A gente tem outros concorrentes no setor, mas eles são mais genéricos, para as coisas mais cientificadas, como curso de música, esse tipo de coisa, não algo especificamente. Não, eu estou falando assim, uma plataforma focada em universidades, isso vocês vão achar, de aulas de graduação. Cara, interessante isso. A minha impressão é muito útil, porque eu nunca vi aula paga de educação. Nunca vi. Eu vejo muita aula paga de educação básica. Porque o pai paga porque está preocupado que tinha que o filho entra na universidade. Depois que o filho entra na universidade, ele não sabe nem ali, porque ele se fala dele. Eu dei muita bom, ganhar dinheiro que me bancava, não é dinheiro. Um universitário precisa de dinheiro só no final de semana, né? Para beber. Então, aqui no quadro, você sabe aqui. CNJ era assim, eu colocava os quadrinhos lá, o horário que eu estava disponível. Cara, tem, mas o diferencial que a gente queria mostrar era o sistema de pesquisa em si, porque eles são muito avulsos, vamos dizer assim, não é algo especializado, você tem que ficar procurando, se matando, colocando várias formas de pesquisa diferentes, não necessariamente é abrangente como a gente queria trazer. A ideia seria você pegar, por exemplo, uma grade comum de algum tipo de curso e cobrir ela. Você tem professores que se aplicam, por exemplo, a uma grade quase completa de um curso de telecomunicações que a gente faz. Entendeu? Isso não é algo comum. Você pode achar um professor em uma dessas plataformas? Pode, mas você pode correr o risco de acabar contratando alguém que não necessariamente sabe do seu curso, mas colocou algo genérico que podia atender ele. Um exemplo comum de que essas aulas não são comuns é o próprio YouTube. Se você for pesquisar uma matéria muito específica do nosso curso no YouTube, você não vai achar. Você vai ter que recorrer a livro, vai ter que recorrer a próprias aulas particulares com alunos veteranos. Então, parece que devia ser comum, mas não é comum. Eu até peguei uma cola com a minha filha, que eu queria aprimorar o meu inglês, em iTalk, né? Eu achei uma plataforma, assim, achei pelas minhas filhas, assim, uma plataforma chamada iTalk, que é especializada em idiomas. E aí eu podia contratar, putz, hoje eu quero fazer inglês com um cara da Austrália. Amanhã eu quero fazer com um cara da África do Sul, para eu conseguir pegar sotaques diferentes. É mais ou menos o que vocês estão propondo, só que vocês estão propondo na linha da universidade. Com diferenciais mais semelhantes a você ter um manejamento da sua grade. Por exemplo, a gente vai ter cálculo, por exemplo. O professor dá um monte de aula teórica, só que ele não passa exercício, por exemplo. E ele passa o conteúdo de acordo com o cronograma dele. Você está cheio de outras matérias e acaba perdendo uma das aulas. No caso de você entrar na plataforma, para procurar alguém que passe a aula de cálculo, mas que não passe a aula de cálculo dele, alguém que conheça cálculo, e aí você contrata o serviço dele, ele monta uma turma e tenta suprir suas necessidades na aula que você está tendo na universidade. A partir daí, tem lógica você juntar colegas para vocês bancarem esse serviço até reduzir o custo e aumentar também o ganho do professor. Como também você poder, além disso, se o professor já tiver alguma experiência já na plataforma, ele poder abrir turmas mais genéricas, abertas. Entendeu? Por exemplo, funcionando como aulas extracurriculares, como seria na faculdade. E a partir disso, você entrar em turmas mais genéricas, assim, mais abertas, e conhecer outras pessoas de outras faculdades que você não teria a mínima possibilidade de conhecer, tanto de outros cursos também. Como não se trata de algo profissional,